Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento Se Liga na Mídia, aprofundamento que você, estudante, escolheu. E aí eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, que vocês tenham aproveitado bastante. E nós agora entramos na semana 6. É a semana aí de uma retomada que vocês também têm na escola, e aí nós faremos aqui. Então vocês vão ver que essa aula com essa temática nós já abordamos, mas hoje em uma roupagem diferente. A primeira vez que eu abordei a aula com esse mesmo título que vocês viram agora é Jornalismo e Inclusão nos Esportes. Práticas e experimentações. O futsal, mídia e escola, eu estava acompanhada com o professor Mauro, professor de vocês. Vocês podem também buscar essa aula lá no repositório. E hoje, quem me acompanha aqui é a professora Viviane, que dá aula em outros aprofundamentos, mas que também é professora da segunda série. Viviane, muito obrigada. E a segunda série é sua. Obrigada pelo convite aqui, eu estou super animada com a aula, como ela disse, eu sou a Vivi. Eu também faço posso fazer propaganda aqui do meu aprofundamento? Faça. Eu estou trabalhando com vocês aí na segunda série com 2 aprofundamentos, minha área é mais das ciências da natureza e matemática, eu estou com matemática conectada e também a cultura do solo do campo à cidade. Esses componentes aparecem só para esses aprofundamentos. Mas a ideia é muito legal, eu tenho um aprofundamento que está me encantando, hoje a gente trabalha ciências da natureza com humanas, e eu estou com o componente transformações de matéria e energia, está um sucesso, a gente fala de energia, bacana, das coisas aqui do solo, do planeta, e também um outro com matemática pesada aí para o pessoal, que são aulas bem bonitas, quanto mais matemática, mais bonita fica a aula, eu acho. E as nossas aulas ficam no repositório, isso não impede que vocês procurem, que vocês vejam com os professores da escola para também acompanharem outros aprofundamentos, e quem sabe aí também não se interessar por eles, não é? Então, assim, é isso, nós somos professores com o mesmo objetivo, que aulas cheguem até vocês, que vocês aproveitem aí ao máximo. Então, vocês, vamos lá. Hoje, a nossa aula, ela vem aí com base nas habilidades, como sempre, base essas que nos dão proporção aí, né, para realmente termos um foco. Então, nós temos aí 2 habilidades. Eu já fiz a leitura delas, então hoje, somente para que vocês deem um print, nós temos a habilidade EM-IF-LGG 01 e a da formação geral básica, EM-13-LGG 501. Professores, fiquem à vontade para pegar o material que também fica aí disponibilizado para vocês e também darem print na tela assim que necessário. Antes que a gente fale mais um pouquinho aí sobre a nossa aula de hoje, que eu tenho certeza que a professora Viviane vai poder abordar, falar de como eram as modalidades aí na escola, né, hoje, como ela vê a mídia em relação a algumas modalidades. Nós não estamos sozinhas, nós estamos com o Helder, nosso intérprete de Libras, daqui a pouquinho também com a Flávia. E eu vou fazer a minha descrição audiovisual. Eu sou a professora Mara, tenho estatura mediana, estou com o cabelo solto, meu cabelo é longo e claro. Uso uma blusa meia manga com listras na horizontal azul e branca, calça jeans, tênis branco. Hoje não estamos de pé, nós estamos sentadas em 2 poltronas que são pretas com pés de madeira. Ao fundo do cenário nós temos a TV, que é a nossa lousa virtual, mesinha de centro com alguns objetos que remetem aí o nosso aprofundamento de jornalismo, microfone, um gravador bem antigo. E você, professora Viviane? Eu, ao contrário da professora Mara, sou bem baixinha, eu tenho 1,57 m. Eu tenho os cabelos curtos, acima um pouquinho do ombro, assim, meio com luzes, que eu fiz aqui uma coloração. Eu me considero parda, tô de óculos redondos, camiseta preta, calça jeans também, um tênis aqui cinza. E hoje eu tô de batom, nem sempre eu tô Você bem... caprichou para a segunda série? Hoje eu caprichei para vir acompanhar vocês. Então é isso, já fizemos então nossa descrição de como está aqui o nosso cenário. E nós vamos então para a nossa aula, que ela é baseada aí no eixo estruturante, que é investigação científica. Professora Viviane, os nossos estudantes, eles procuram, por meio do jornal, da mídia, de salientar temas que tragam a eles
eles reflexões acerca de modalidades mais vistas, com mais visibilidade na mídia, com menos. A relação aí que tem, se fizermos comparativo de modalidades em que o masculino e o feminino são bem discrepantes, ou que eles se aproximam, ou também eles fazem investigações acerca das modalidades paralímpicas. Então, é aí que o nosso aprofundamento, ele traz, e o meu componente aqui em específico, ele fala muito dessa questão da investigação científica, né? Objetivos da aula de hoje, acompanhem comigo aí no slide, elas vêm como abordar sobre a visibilidade do futsal na mídia esportiva, refletir acerca da prática do futsal na escola. Como eu disse, essa é uma aula de retomada SEI, em que nós aplicamos no momento em que estávamos com futsal. A professora Viviane também foi convidada para participar das aulas práticas, mas por dar aula naquele dia, naquele horário, ela não pôde comparecer, mas ouviu dos colegas, né, a participação no futebol de 5 que nós fizemos. Foi muito divertido. Aula aí, que é uma modalidade paralímpica. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho disso, do futebol, da mídia, da modalidade de futebol e futsal na escola. Tá certo, professora? Combinado. Então, vamos lá. Esse é sempre o resuminho que a gente faz, porque vocês anotem aí na agenda de vocês. Então, essa aula SEI é a nossa aula de número 1. Anotem na agenda, no caderno. E é isso. Como a gente fala muito de jornal, professora Viviane, eu sempre começo ou tento trazer aí um texto jornalístico, algo que nos leve à discussão posterior. Então vamos ler aí comigo esse trechinho de um jornal que é um jornal lá de 2020, tá certo? Do Brasil de Fato, é um texto jornalístico e ele tem como manchete que me chamou muita atenção. Futsal brasileiro poderá ser gerenciado pela Confederação Brasileira de Futebol. A Confederação Brasileira de Futsal, CBFS, que atualmente gerencia a modalidade, enfrenta dificuldades financeiras. Aí vocês têm uma imagem que é um jogo de futsal, 2 times, um time vestido de branco, outro time vestido de azul, porque essa imagem ela ilustra aí a modalidade esportiva que eu estou fazendo referência ao texto jornalístico. Então vamos lá, acompanhem comigo um trecho aí. Na última semana, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Rodrigo Caboclo, se reuniu com jogadores e técnicos de diferentes times de futsal para conversar sobre temas pertinentes à modalidade, como a entrada da CBF na gerência das seleções masculina e feminina, além da Liga Nacional de Futsal, LNF. A decisão está sendo estudada porque a Confederação Brasileira de Futsal, CBFS, que gerencia a modalidade desde 1979, enfrenta dificuldades financeiras. A proposta já vinha sendo estudada há meses e recebeu o apoio de grandes atletas do esporte, como o Falcão e a Amandinha. Então, o Falcão, um grande nome aí do nosso futsal masculino, a Amandinha também. A gente até em outras aulas fez referência aí, fazendo análise do destaque feminino aí no futsal, que nós temos também, né? Nós temos jogadoras brilhantes. Então é isso, professora. Eu trouxe aí, né, uma reportagem lá de 2020 que tratava do assunto do futsal. Por quê? Porque o futsal é a modalidade que a gente tem apresentada na escola. Então eu já vou começar aqui querendo saber um pouquinho da sua vida como aluna e como estudante. Conta pra mim, para os nossos estudantes. Você jogava futebol ou futsal na escola? Gente, na verdade, eu sou dada aos esportes, assim, eu gosto muito, então Sim. Qualquer coisa me apetece, eu sou bem competitiva, inclusive. E o futsal, inclusive para as meninas da minha escola, era muito comum. Apesar de que nem todas as meninas gostavam muito, eu acabava jogando com os meninos mesmo. Tipo, eu e mais umas 3 meninas entravam nos times dos meninos, então eu joguei durante muito tempo. Inclusive, depois de velha, eu continuei jogando. A gente, enquanto amigas, assim, lá no meu bairro, a gente alugava uma quadra e
jogava um monte de mulheres, mas por causa da prática mesmo, né? Porque é divertido, é muito legal, tem muito entretenimento, mas também a gente queria uma prática de saúde mesmo, e aí a gente joga. E eu amo, acho muito bom. É isso, então não é à toa. Eu sempre soube desse gosto, né, que a professora Viviane tem por diversas modalidades. Porque assim, a gente tem falado muito das modalidades de quadra, campo, né? Só que quando a gente fala para os nossos estudantes fazerem investigações acerca das modalidades, são todas as modalidades esportivas. Eu sei que você é ciclista, professora Viviane, além de tudo, usa a bicicleta como meio de transporte. Ela vem de sua residência aqui para o nosso trabalho usando a bicicleta aí como meio de transporte, mas isso tudo porque você tem apreço à prática de atividade física. Você, além de gostar, ver o quanto traz benefícios para a sua saúde, então o futsal é algo que te remete lá de um momento seu da sua juventude, da sua infância, né? Eu morei numa cidade muito pequena, então a gente só poderia utilizar as quadras da escola mesmo, né? Então, inclusive, aos finais de semana, a gente conversava com a direção, eles deixavam a gente ir lá e jogar. Aqui em São Paulo, por exemplo, há quadras também e que a gente pode usar nos parques e que é um benefício. Exato. Então, eu acredito que muitas das pessoas jogam, no meu caso, porque é uma atividade que dá entretenimento e tudo, e é livre, né? E é de graça. E é legal, então e eu acho muito democrático que, como eu comentei, as meninas jogam, os meninos jogam, Exato. né? Dá para todo mundo participar. Eu falei que mais velha eu também jogava, então Exato. Não tem essa de idade nem nada, a gente pode... Sim, e assim, interessante isso que você falou, porque muitas escolas têm uma realidade muito diferente do que essa que você apresentou, em de que até os meninos na época deixavam vocês meninas jogarem. A gente vê muitos lugares ainda em que há essa separação, né? Ainda bem que de poucos anos para cá, mas conseguimos levar as modalidades com times mistos também durante a prática, mostrar que não existe isso ali, né? A prática pro homem, a prática para a mulher na escola. Tanto é que quando a gente possibilitou a prática do futsal e do futebol de 5 na escola, eu deixei muito claro isso, da formação de grupos mistos. Claro que vocês precisam analisar as habilidades que os estudantes têm para que os grupos fiquem mistos, porque é ruim aquela questão, né? Um grupo muito forte jogando com outros que são fracos e fica aquilo, perdeu, saiu, perdeu, saiu, perdeu, isso aí. Claro que a competição ela é válida, todo mundo que entra para um jogo, gente, quer ganhar, né? Mas essa competição ela tem que ser ali bem equilibrada. Então, isso eu sempre deixei muito claro, para que quando eles fizessem esses jogos, eles pensassem nessas classificações mistas. E hoje a gente já vê as escolas com muitas meninas querendo a prática do futsal. Então, acabou aquilo. Meninos usam a quadra e meninas ficam no canto dançando. Isso não é mais para acontecer. Tinha em especial, quando mais jovem, eu lembro da escola, que tinha uma abordagem que as meninas faziam vôlei e os meninos faziam futsal. E por que não o contrário? Ou por que não o misto, né? Mas não era... eu não consigo hoje definir se era uma condição que o professor punha ou não, mas era possível, inclusive, você migrar. Só que poucas meninas queriam fazer, né? Na hora do intervalo, por exemplo, das brincadeiras e tudo, tinham poucas meninas se apropriando da quadra. Exato. Porque tem que marcar, tem que arrumar rede, essas coisas todas. Enquanto que futsal basta uma bola e um grupo de pessoas que queiram jogar, né? Então... Na escola, como professora, eu passei por vários períodos. Aquele que realmente as meninas, assim que eu entrei, elas queriam ficar mesmo fazendo outras atividades. Aí depois foi se tomando aquela condição assim, por que a quadra não é nossa também? Então, vai muito do professor, que eu tenho certeza que hoje mantém essa prática, não, a atividade é para todos. O nosso currículo possibilita essa prática de atividade para todos, né? Claro que a gente tem ainda, por exemplo, algumas modalidades que elas, por exemplo, em uma competição, elas são realizadas só por mulheres ou por homens. A gente entra aí com a questão da ginástica, de alguns aparelhos, inclusive. Mas, na prática da escola, não tem o porquê
todos não experimentarem, né? Eu acho que é mais que isso, eu acho que é uma questão de cidadania. Exato. Você, enquanto cidadão, e não só, a gente começa aprendendo na escola, né, que você tem o direito de usar esses espaços tal qual os homens, os meninos, e quando você vai a parques, eu não sei qual é a cidade que vocês estão, mas aqui em São Paulo há muitos parques, há muitas exato. quadras, né, e eu vejo cada dia mais as meninas ocupando, não só para o futsal também, basquete, jogando o que elas quiserem. E os homens, graças a Deus, eles também têm percebido que eles têm que... É proveitoso, é mais divertido quando tem essa parte muito legal. mista, quando as mulheres claro também que as podem competições participar. a gente classifica por categoria. Eu não estou dizendo que isso não tenha que acontecer. Eu estou dizendo que numa proposta, principalmente escolar ou em uma de lazer, não tem motivo, não tem porquê. Não é proporcionar esses momentos a todos. E aí, quando a gente falou desse texto jornalístico, eu nem trouxe à toa, porque algumas aulas anteriores, Viviane, eu estava falando de federação, de confederação, o objetivo que cada um traça ali, do que cada um cuida. Então, eu, na minha busca também de textos jornalísticos liberados para passar, eu achei esse bem pertinente para fazer o link, né, com eles aí. E aí, durante a apresentação da atividade, a gente vem falando disso, a gente sempre encontrei, eu encontrei, assim como eles também encontram, muita questão. O futebol tem grande visibilidade, o futsal tem menos em relação ao futebol. O futsal masculino tem mais visibilidade do que o futsal feminino. Então, isso tudo é muito instigante, dá para trazer várias reflexões. Eu nunca ouvi falar, inclusive, dos clubes de futsal feminino ou participação das mulheres em jogos assim. Quando que você ouviu falar nisso? Em competição mesmo, né? De futsal, não. A gente nem ouve, né? A gente não ouve, né? Mas assim, é isso aí. Ir atrás em busca de textos, de ver a mídia como um todo. Inclusive, sem querer te interromper, mas já interrompendo. Vamos lá, é um debate. Eu fico pensando, porque majoritariamente os jogos televisivos são futsal e masculino. E a gente tem aqui no Brasil, inclusive em vários estados, times de confederação feminina. E eu percebo que, inclusive, quando passa um jogo feminino, é sempre ou da seleção, né, das mulheres, e se você olhar a arquibancada, tem poucas pessoas. No futebol mesmo, né? No futebol mesmo, né? Que é uma modalidade super... eu digo, acessível do ponto de vista da mídia. Porque as pessoas veem futebol, eu não quero nem saber, mas eu já sei, eu não assisti, mas eu já sei qual foi o resultado do jogo de ontem, de 2 times aí, que nem estavam no Brasil nem nada, mas eu já sei. Quer dizer, a mídia é muito influente, ela apresenta. E aí a gente sabe que o futebol, quando a gente fez esses estudos aí, não adianta, ele apareceu em primeiro, né, principalmente aqui. Mas é isso. E aí, pensando nessa questão de que eram aulas mesmo para os nossos estudantes fazerem essas reflexões, a gente vem aí com algumas perguntas que eles têm que fazer lá entre eles e que eu vou fazer aqui para você, ó, super tranquilo, ó. Pense que são questões norteadoras, tá bom? Então, assim, ó, pensar no futsal em relação ao futebol, que tem grande visibilidade, que é isso que você comentou, né? Quando a gente abre TV, ouve rádio, a gente ouve futebol. Tá certo? Pense na sua escola, professora Viviane, e na sua comunidade. Qual é o esporte mais praticado? Claro que você falou já pra gente de um tempo aí, que faz tempo que você saiu da escola, né? Você passou por todo um processo acadêmico. Mas e ali, naquele momento que você jogava ali com os meninos do futsal, qual era a modalidade mais praticada? Era o futsal na época e continua, porque embora eu não seja estudante, eu fico na escola, eu saí da escola, tem 2 anos para vir trabalhar aqui. Então, enquanto professora, eu também percebo que na escola ainda é o futebol, apesar de ter aumentado a variedade de esportes. A gente já vê lá na escola muitos outros esportes, mas majoritariamente, ainda eu acho que até por causa da preferência dos estudantes mesmo. Você acha que é só por causa das preferências? Porque a gente tem uma pergunta norteadora que seria uma das próximas. Você acha que é só realmente por causa da preferência? O que você pensa em relação a isso? Então, o futsal ele é dado na escola porque os alunos preferem o futsal. Talvez não
talvez seja porque eles não conheçam outras modalidades, não é muito acessível e eles não se descobriram ainda. Mas, intuitivamente, ou eu vou dizer intuitivamente, não é nato, mas se você perguntar para os estudantes, né, o que é agora na hora do intervalo, ou vamos fazer um campeonato de alguma coisa, eu percebo, né, vou dar uma certeza aqui, mas posso estar enganada, é a maioria da escolha. Exato. Só que a gente sabe também que existem escolas com realidades diferentes que podem também fazer escolhas de outras habilidades. Nós deixamos isso aqui bem claro a eles, né? Eu tenho só mais uma coisa para a gente refletir aqui. Quais, hoje na escola, eu joguei muito futsal, joguei vôlei, essas coisas porque são acessíveis, são baratos e a gente tem equipamentos para isso, não precisa de muita coisa. Exato. Mas eu fico pensando, será que a gente já tem nas escolas outras opções, inclusive para o profissional? Então, eu quero trabalhar outras modalidades com o meu estudante. O nosso currículo hoje, ele realmente traz esse leque, onde a gente conseguiu incluir de uns anos para cá as lutas, o atletismo, outras modalidades que a gente até falava na escola, mas não executava, por achar que não é possível, a questão das adaptações. Então, hoje, o currículo nos abriu a trabalhar essas outras modalidades. Eu vou fazer mais uma crítica aqui, né? Eu acredito que os estudantes deveriam ter muito mais aulas de educação física. É isso. Porque tem a ver com disciplina, tem a ver com você estar bem consigo mesmo, tem a ver com habilidades socioemocionais, e você fica muito melhor. E você aprende melhor outras coisas. Então, conforme a professora Viviane colocou, que tenham mais aulas de educação física. Eu também acho, viu, Viviane? Mas aí, quando você falou, o currículo tem a possibilidade da gente fazer atletismo. Então, a gente deveria ter mais políticas públicas, inclusive, para incluir quadras, né? Fazerem dar mais estruturas, mais estruturas. Exato. E isso talvez ampliasse mais o repertório das crianças, dos estudantes. Porque está ali na comunidade também, né? Se está na comunidade, a gente tem mais curiosidade e a gente vai em busca desse aprendizado dessas outras modalidades. É isso mesmo. Ano passado, quando eu estava com os anos finais, a gente falava muito dessa questão, né? De parques, de praças, a gente fez muitos estudos sobre isso e um dos propósitos eram que os nossos estudantes fizessem essa retomada na vizinhança, na comunidade, e levasse para a escola, para o diretor, que falasse com o conselho de escola, e assim, para levar às prefeituras também, etc. Então foi um trabalho bem bacana que a gente conseguiu aqui passar para os anos finais também. Agora, olha só, professora Viviane, uma outra questão aí para reflexão. Se o futsal tem pouca visibilidade na mídia, passando por dificuldades financeiras, por que é um dos esportes mais praticados na escola? E aí você falou que acredita que seja pelo gosto, né? Pensa em relação à estrutura que a escola tem. Então, gosto e estrutura. É por isso que eu estou dizendo, porque o que você precisa para jogar futsal? Exato, daquele espaço, a quadra, e aí eu não posso dar o futebol, porque o futebol eu preciso do campo, de uma metragem maior, então essa questão da adequação acabou também ficando aí por... Eu pensando em uma parte amadora, né? Você precisa só de uma bola e uma travinha que você põe, então você fica, você estimula suas habilidades ali, né? Exato. Deveria ter um lugar mais apropriado, uma quadra mais profissional e tudo para os estudantes, né? Quem sabe os estudantes começam numa escola e viram profissional, não é mesmo? Exato. E a gente pensa assim, quando eles escolheram esses aprofundamentos, eles devem ter já relacionado com algum seu projeto de vida, né? Então, tem muitos alunos que veem ali o esporte para uma futura profissão, né? Ou entrar em outras profissões que tenham a ver também com esporte. Então, o jornalismo esportivo fala muito disso. É muito legal, porque eu vim de uma cidade pequena, mas eu vejo que aqui em São Paulo tem essas possibilidades. Hoje eu corro, né? Vou fazer 40 anos e eu comecei a correr depois de velho, mas eu tenho a impressão de que se eu tivesse na minha escola atletismo, eu poderia inclusive trabalhar em competições, porque eu já ganhei alguns campeonatos de corrida, e porque eu corro na rua, sem nada ser muito profissional e depois de velho. É uma coisa que eu penso hoje, eu deveria, se eu tivesse tido a oportunidade, ou se a gente tivesse espaço escolar para isso. E acontece, né? Muitas pessoas viram profissionais de esporte, profissionais de Olimpíadas,
a partir da escola, Mas né? a questão de corrida, da bike, não tem muito a ver também com a idade. Hoje a gente vê pessoas adultas, pessoas com mais de 50 anos, inclusive 60, que fazem, né, as corridas de rua, que entram nesses grupos de ciclismo. Não, eu estou dizendo profissionalmente, né? Pensando em projetos de vida. Então, há muitas pessoas nas escolas que eu acredito que há muitos atletas na escola, né? Sim, nós conseguimos perceber já no estudante ali nos anos iniciais, sabia? Aquele que tem que você vê que tem um maior destaque, que mais habilidade. A gente pode até fazer indicações para órgãos que vão os treinar. Deveria ter muito mais, porque é divertido, é legal, é um bom projeto, né? A aula foi tranquila, não foi, professora Viviane? Nós vamos chegando aí aos 4 minutos, a gente tem aí um slide que é a apresentação para os nossos estudantes, com uma bolinha ali para nos deixar com água na boca, vontade de sair aí chutando, né? E aí marcando gol, jogando um pouquinho mais. E para os nossos estudantes fica aí essa questão da investigação específica do futsal, alunos protagonistas que jogam muito, que entendem das regras, sempre auxiliar os colegas aí que não jogavam ou que tinham mais dificuldade, que não entendiam as regras ou que não conheciam. A reflexão, né, sobre essas questões norteadoras, da importância do esporte na vida da pessoa, o porquê não buscar, o porquê não, essa questão de todos participarem os jogos, as modalidades paralímpicas, que hoje, mais do que nunca, dentro de uma escola, a gente precisa pensar nessa questão da adaptação para que todos possam e tenham o seu direito cumprido, que é participar das aulas de educação física ou de todas as práticas das aulas que a gente fala de sala de aula, porque eles têm direitos, então ninguém pode tirar isso deles, né? E proporcionar da melhor forma para que todos aproveitem a mesma temática, todo o objeto que está sendo trabalhado, todos tenham condições aí de participar, que é o que aconteceu com o futebol de 5 que a gente deu, todo mundo em igualdade. Então, todos, né, os estudantes que eram videntes estavam nas mesmas condições para realizarem um jogo. Isso também trabalha empatia, né? E eu acredito que tenha sido muito divertido, porque a gente conversou muito sobre isso. As pessoas vinham com um sorriso no rosto, era muito bom. Foi muito bom. Conseguimos, assim, despertar em professores, porque nós fizemos jogo com os professores, sensações e risadas que há muito tempo eles não tinham, não faziam em relação a uma prática esportiva, né? Então, pensando nisso, foi muito legal a prática, assim como eu sei que na escola as práticas têm sido muito bacanas. E é isso, professora Viviane. Hoje a gente fez o que aqui? Abordamos a questão da visibilidade, né, do futsal na mídia esportiva e também a prática do futsal na escola, onde você conseguiu falar pra gente um pouquinho da sua trajetória como estudante, desse seu gosto pelo futsal também. E quem te vê hoje sabe que realmente você é do mundo aí do esporte. Falou em modalidade, vocês podem olhar a aula de voleibol que ela estava lá, eu vou sair da aula correndo, mas vou participar sim. E é isso, professora, muito obrigada de verdade. Quando quiser falar com os nossos estudantes aí do Se Liga na Mídia, pode vir. Eu amei, eu agradeço e eu fico à disposição, quero vir mais vezes. Professora Viviane também esteve comigo em algumas aulas dos anos finais, ano passado, e a gente consegue perceber esse gosto, né, pela prática do exercício, pela prática do esporte. E é isso, que você continue sendo exemplo para muita gente. Que isso. E assim, pessoas que às vezes você nem imagina, se espelham, né? Olha só, a professora vem de bicicleta, por que eu não posso, né, vir também? E é ótimo, tá, gente? O caminho de bicicleta é ótimo, o clima é bom, a gente faz... Claro, quase com cuidado, né, Viviane? Com cuidado. A sempre na Viviane ciclovia tá sempre de capacete, sempre vem também tomando todas as precauções, mas é isso. Vou pedir para que coloquem a avaliação bem rapidinho aí para vocês, avaliarem a nossa aula. E aí depois que eu vou me despedir aqui, né? Então, pratiquem atividades e exercícios. Professora Viviane, muito obrigada. Mas a gente sempre deixa um recadinho aí que tá no slide para eles. Vamos lá? De slide? Se liga na mídia, pessoal. Linguagem de suas tecnologias. Tchau!